Bom, pessoal, boa noite a todos. Então, sou o professor Luiz Pawlowski. Eu agendei essa palestra, né? Uma breve conversa sobre finanças comportamentais. Finanças comportamentais é um ramo da ciência econômica, na verdade, economia comportamental seria um ramo um pouco mais amplo nesse sentido. E finanças comportamentais, então, lida, empresta alguns conceitos da psicologia para explicar como que a gente toma as decisões de financiamento. E nesta nossa aula, né, nessa nossa fala aqui, a gente vai falar um pouco sobre os vieses. Né? Esses vieses, vou explicar um pouco mais adiante o que significam, pensando no comportamento de consumo, de poupança e de investimento. Essa palestra, ela está inserida na 7ª Semana Maringaense de Educação Financeira, né? Então, a instituição tem sede aqui em Maringá, né? Então, a UniCV tem sede em Maringá. A gente participa de algumas ações com o CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento de Maringá, e uma delas é a Semana Maringaense de Educação Financeira, que está aí na sua 7ª edição. Com isso, a gente acaba promovendo algumas ações para levar a educação financeira, tratar sobre o assunto e assim por diante. Então, o objetivo é justamente levar isso e levar esse conhecimento para os alunos. E o objetivo, então, é que vocês aprendam, pelo menos, a reconhecer esses vieses. A gente vai entender por que eles acabam atrapalhando a nossa vida financeira e, a partir desse reconhecimento, a gente consegue, então, estruturar melhor as nossas decisões e, assim por diante, e tomar melhores decisões de consumo, de poupança e de investimento, tá? Então, dando início aqui à nossa fala, devidamente, me apresentar brevemente, eu sou o professor Luiz Pawlowski, eu sou professor na instituição, no UniCV, desde 2014, e desde 2015 no ensino EAD. Sou coordenador do Centro de Ciências Sociais Aplicadas do UniCV, que congrega aí 22 cursos da área de gestão, então vou botar cursos curso de administração, administração pública, relações internacionais, ciências contábeis, ciências econômicas e outros cursos tecnólogos. A minha formação é em economia, então sou formado em ciências econômicas, inclusive pelo UniCV, então sou egresso da instituição. Fiz a especialização em economia do meio ambiente e a especialização em tecnologias aplicadas ao ensino à distância também no UniCV. Tenho mestrado em desenvolvimento regional e agronegócio e o doutorado em economia. Geralmente as aulas que eu ministro e a área que eu costumo trabalhar mais é justamente a parte de finanças, né? Então, finanças empresariais, lidando com disciplinas como matemática financeira, administração financeira e orçamentária, matemática financeira, análise de investimentos e assim por diante. E me interesso bastante aí por essa área de finanças pessoais, atuando também no mercado de valores mobiliários, né? Bolsa de valores, por exemplo, desde 2012. Então, o objetivo é justamente a gente discutir um pouco esses temas, abordando os vieses, abordando dentro do conceito de economia comportamental, das finanças comportamentais, esses vieses. Como eu disse, a economia comportamental, as finanças comportamentais, elas vão emprestar conceitos da psicologia, tá? Óbvio que eu não sou nenhum psicólogo, estou longe disso, então a gente lida aqui com esses temas de maneira superficial, mas de, de modo que a gente consiga compreender, de certa forma, como que alguns dos comportamentos que a gente tem, emoções, ou enfim, questões cognitivas acabam influenciando as nossas decisões de consumo, de poupança e de investimento. E longe de mim aqui, porque a gente vai discutir finanças comportamentais e a gente acaba entrando na educação financeira, e eu quero fazer algumas ressalvas, tá? Antes da gente falar dos vieses aí propriamente ditos, né? E talvez a gente retome esse tema futuramente aí na nossa aula.
Eu quero deixar claro que eu sou contra alguns conceitos aí que a gente acaba vendo principalmente nas redes sociais, com alguns influencers, que vão tratar do tema de educação financeira, que é fórmulas prontas, né? A gente tem uma das fórmulas prontas aí mais conhecidas é a metodologia 50-30-20. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas essa metodologia estabelece que 50% da sua renda você vai gastar com aquilo que é essencial, né, para pagar as suas principais contas, aquilo que é para sua sobrevivência. Aí 30% você pode gastar com outras coisas e 20% você tem que necessariamente poupar. Isso é muito difícil porque isso acaba frustrando algumas pessoas, porque nem todo mundo vai conseguir poupar 20% da sua renda, por exemplo. Então, como que você vai falar para um pai de família que recebe 2 salários mínimos que ele tem que usar só 50% da sua renda para custear a sua sobrevivência e a sobrevivência da sua família? Isso não faz sentido, tá? Então, evitem essas fórmulas prontas, porque isso é muito difícil de você seguir. E à medida que você vai tentar seguir aquilo e não consegue, você se frustra e acaba desistindo, tá? Então, a educação financeira, o, a forma como você vai conseguir controlar as suas contas, pagar as suas dívidas e começar a guardar dinheiro, ela tem que partir da sua realidade, tá? Então, a gente vai discutir aqui coisas que influenciam essas nossas decisões, para que a gente fique atento a isso e tome melhores decisões, tá? E não necessariamente discutir fórmulas prontas, dizer o que você deve e o que não deve fazer, ou quantos por cento da sua renda você vai gastar ou vai poupar. Outra coisa que eu também sou contra é a ideia de que o objetivo é simplesmente guardar dinheiro, economizar ao máximo, tentar de qualquer forma reduzir os seus gastos à custa da sua felicidade, muitas vezes, da interação com seus amigos, com seus familiares, né? Então, a ideia é que a gente, ao realizar, por exemplo, o planejamento financeiro, os nossos gastos, a gente consiga estabelecer isso de uma forma saudável também para a convivência nossa com os nossos amigos e com os nossos familiares. Porque se você pensar só em guardar dinheiro também, não existe propósito nisso, né? Você vai guardar dinheiro para quê, né? Só por guardar dinheiro? Então, tomar cuidado também para não ficar neurótico nesse sentido, de pensar que, eu não vou comprar aqui sei lá, enfim, não vou gastar esse valor aqui, não vou tomar aqui um refrigerante com os meus amigos, ou não vou sair para ir ao bar com os meus amigos, porque isso porque com esse dinheiro eu poderia poupar e ganhar tanto, eu poderia comprar uma ação de determinada empresa, eu poderia comprar uma cota de um fundo imobiliário, né? Eu já vi esse tipo de conversa muito nas redes sociais aí, né? Que ao invés de você comprar um refrigerante ali, que você vai pagar R$ 10, com esse dinheiro você pode comprar uma cota de um fundo imobiliário e ganhar dividendos em cima disso. Tomem cuidado também. É óbvio que ao discutir educação financeira, planejamento financeiro, a gente tem que se preocupar sim com os pequenos gastos, né? Aquela brincadeira é, que eu não sabia que de 10 em 10 reais virava 1.000, né? Justamente por isso. Então, a gente tem que se atentar sim aos pequenos gastos, porque eles, somados ao longo do mês, por exemplo, ele pode dar um montante significativo, mas não necessariamente de se abdicar de algumas atividades para simplesmente guardar dinheiro. Muitas vezes você pode se preocupar com esses pequenos gastos para ter gastos maiores em momentos melhores, para gastar melhor o seu dinheiro, não necessariamente ficar gastando com pequenas coisas que muitas vezes você nem vê passar, né? Você vai ali, todo dia você compra determinada coisa que eventualmente você não precisa necessariamente. Tá? E ao invés disso, você poderia falar assim, ao invés de eu gastar isso todo dia, por exemplo, eu poderia deixar para o final de semana, para aproveitar melhor com os meus amigos, com a minha família, né? Sair para comer, sair para ir ao cinema, não sei. Mas gastar de uma maneira que te traga maior satisfação, por exemplo, tá? Então, essa é a ressalva que eu faço. Evitar fórmulas prontas, porque isso é um caminho para você se frustrar e acabar desistindo desse processo de
eventualmente quitar suas dívidas ou acumular uma quantidade de dinheiro para você atingir um determinado objetivo. E também não focar muito em simplesmente guardar dinheiro, né? Aproveita também, né? Aproveita a vida, óbvio, separa uma quantidade daquilo que você ganha, se você puder, neste momento, para você investir em um objetivo que você queira, para você, por exemplo, pode ser um objetivo de médio prazo, de curto prazo, realizar uma viagem, né? Então, tem uma viagem que eu gostaria tanto de realizar, mas eu não tenho dinheiro. Então, muitas vezes é melhor você, muitas não, né? A maioria das vezes é melhor você acumular esse dinheiro ao longo de um período e conseguir realizar essa viagem pagando à vista e podendo gastar ao longo dessa viagem de maneira que não fique preocupado, do que você ir viajar, gastar e depois ter que ficar pagando por muito tempo aquilo que já aconteceu. Então, vai ser muito mais satisfatório se você voltar de viagem e não tiver dívida, por exemplo. Então, estabelecer objetivos também é uma forma de gastar melhor o seu dinheiro e acumular esse dinheiro para realizar, por exemplo, esse objetivo. Então, meu objetivo é fazer uma viagem, é comprar uma moto, é dar entrada, é comprar um carro, é dar entrada em um apartamento, enfim, uma casa e assim por diante. Então, gastar melhor e tomar decisões melhores no sentido do planejamento financeiro. Enfim, dito isso, vamos entrar aqui ao problema que as finanças comportamentais traz para a gente, para que a gente acabe tomando melhores decisões, né? Para que a gente identifique isso e acabe tomando melhores decisões. Tem um livro, existem algumas críticas, tá, em relação a esse livro, já deixo aqui também uma ressalva em relação a isso. Tem um livro do Daniel Kahneman. Daniel Kahneman é um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia justamente por ele analisar de certa forma, analisar em laboratório, digamos assim, o comportamento das pessoas em relação às decisões financeiras. E tem um livro dele chamado Rápido e Devagar, né? Ele mesmo já criticou o próprio livro, né? É curioso isso, mas o mercado editorial norte-americano, ele tem dessas, porque o livro, sim, é baseado na pesquisa do Daniel Kahneman, mas ele foi, de certa forma, moldado para ser mais comercial, né? Então, ele acaba ignorando, né? Ele foi tirado pelos editores algumas coisas ali que são mais científicas para tornar o livro mais vendável, né? Para ser um livro mais comercial de fato. Então, o próprio Daniel Kahneman já criticou um pouco a forma como lidaram com o livro dele, como a editora lidou com o livro dele, mas ainda assim é um livro muito bom, uma leitura muito boa, introdutória, né? Mas se você quer conhecer mais sobre o tema, você procure os artigos do Daniel Kahneman, ou, enfim, outros textos que sejam mais científicos em si, para ele não ficar muito naquilo que é só comercial, tá? Enfim, mas ainda assim é uma leitura muito válida, tá? E ele, no início do livro, primeiro capítulo do livro, ele vai trazer justamente esses dois sistemas de pensamento. Então, ele vai destacar que, dentro da psicologia, a gente tem alguns estudiosos que definem dois sistemas de pensamento do ser humano. Um sistema automático, que é chamado de sistema 1, e um sistema que é deliberativo, ou seja, que você para pensar nas decisões que você está tomando, que é o sistema 2. Então, o sistema 1, ele é, como o nome diz, automático, né? Ele opera de forma automática, a gente não vê que a gente está fazendo aquilo. Então, ele é rápido, ele gasta menos energia. E nós, enquanto animais, e o nosso sistema biológico em si, ele está programado para economizar energia. Então, quanto mais ações o nosso cérebro joga para o automático, melhor é para o nosso corpo, né? Do ponto de vista evolutivo, enfim, do ponto de vista biológico de maneira geral. É melhor para o nosso corpo, porque a gente está gastando menos energia, né? Quando você precisa de menos atenção para tomar uma decisão, quando você toma decisões automáticas, você está gastando menos energia, porque inclusive o cérebro é um dos órgãos que consome mais energia no corpo humano. Então, se você parar para pensar em alguma coisa, isso vai gastar mais energia. Então, o cérebro costuma jogar as coisas mais no automático por uma questão biológica de funcionamento do corpo humano.
Então, esse sistema 1, né, que é automático, ele busca reduzir esse esforço, jogar aquilo no automático. Enquanto que o sistema 2, que é o sistema deliberativo, a gente vai parar para pensar naquilo, né? E isso, obviamente, vai gerar uma necessidade de energia muito grande, né? Então, essas operações que vão acontecer dentro do sistema 2, ou enfim, não tem uma área específica do cérebro para isso, mas enfim, a forma como o cérebro vai funcionar naquele momento, ele está associada a questões relacionadas a atividades que exigem maior atenção, exigem concentração para a tomada de decisão. Então, por exemplo, quando a gente pega e nós que falamos português, quando a gente olha para um texto, né, uma pessoa alfabetizada, obviamente, quando a gente olha para um texto, igual quando a gente está olhando para os textos aqui, para o texto aqui do slide, né, as palavras que estão aqui, na hora de você ler aqui automático, você não está lendo exatamente todas as letras, juntando as sílabas e formando a palavra. Você bate o olho e você enxerga o automático. Você enxerga, já vem o conceito, você não parou para ler cada uma das letras, juntá-las e dizer, isso significa automático, automático. Aí eu tenho uma relação disso na minha cabeça, que automático é algo que acontece de maneira, né, sem eu realizar esforço, sem eu pensar muito, né, que vai acontecendo ali de maneira automática, né? Então, é um conceito que a gente já tem intrínseco porque a gente aprendeu isso. É óbvio que uma criança é diferente. Então, a criança que está sendo alfabetizada, que está aprendendo a ler e escrever, ela sim vai usar qual sistema para ler a palavra automático? Ela vai usar o sistema 2, porque ela está aprendendo, isso não foi incorporado ainda. Então, olha como o nosso cérebro funciona, né? No início, quando a gente está aprendendo alguma coisa, isso vai exigir muito esforço, né? Então, a criança lendo, ela vai juntando ali, ela vai primeiro identificando quais são as letras, e muitas vezes, como ela está aprendendo com as letras em caixa alta, aí ela enxerga melhor, entende melhor essas letras. Agora, se você muda, inclusive, a fonte, ela já não vai conseguir ler, né? Então, uma criança que está no início da alfabetização, por exemplo, ela vai olhar para essas letras aqui embaixo, ela não vai identificar que opera aqui, né, no caso, esse A aqui tá diferente do que ela costuma, então não vai, talvez ela não identifique que aquilo é um A, né? Só que depois que a gente aprende isso, que a gente incorpora tudo isso, que a gente já está alfabetizado, por exemplo, isso tudo vai para o sistema 1. Então o cérebro fala, isso aí eu já sei, eu não preciso ficar pensando muito nisso, a hora que eu bater o olho aqui, eu já vou saber que está escrito automático, está escrito sistema, né, o algarismo aqui 1, por exemplo, e assim por diante. Então, quando a gente olha para uma palavra em português, a gente está usando o sistema 1. Então, quando a gente lê um texto, você não está lendo. Até quando a gente lê um texto, né? Inclusive, tem aquelas frases que são escritas com letras invertidas, com números no meio, simbolizando ali letras, e a gente consegue ler, né? A gente passa o olho ali, a gente vai conseguir ler com letra misturada com números e assim por diante. Porque a gente já incorporou esse conhecimento. Agora, e muitas vezes a gente até lê uma palavra que está escrito errado sem perceber que ela está escrita errado. Quando você lê um texto, então eu não estou lendo cada palavra, né? Quando eu leio uma frase, eu nem leio cada palavra, eu vou lendo a frase inteira, eu bato o olho, corro o olho por ela e eu já sei ali o que está escrito. Óbvio, se eu estiver aprendendo outra língua, daí eu vou usar o sistema 2, né? Se eu estiver aprendendo inglês, por exemplo, aí eu vou ter que pensar o que essa palavra significa, como que é mesmo a pronúncia disso daqui, eu vou buscar talvez na tradução para o português, para depois isso já ser incorporado, eu nem precisar traduzir, né? Quando eu já sou fluente em outra língua, eu não vou precisar traduzir, eu vou ler a palavra em inglês ou qualquer outra língua que seja, e o conceito daquela palavra já vai estar na minha cabeça. Eu não preciso nem pensar que essa palavra significa isso em português, e isso em português é tal coisa. Não vou precisar mais disso. Já vai estar incorporado ao sistema 1. Quando eu, inclusive, uma das outras coisas que está no nosso sistema 1 automático,
e que a gente tem muita facilidade, pelo menos a maioria das pessoas tem facilidade, é em reconhecer expressões faciais, né? Então, aqui está a expressão facial de uma pessoa que está sorrindo, que está feliz, por exemplo, que está calma, né? Está aqui os olhinhos meio cerrados, a boca em sorriso. Então, a gente tem facilidade, por exemplo, também de olhar para o rosto de uma pessoa e identificar a sua expressão facial, se ela está brava, se ela está feliz, se ela está triste, enfim, é outra característica. Outros animais, inclusive, também têm essa capacidade, né, de identificar, inclusive, sei lá, cachorro, gato, consegue identificar a expressão facial dos seus donos, por exemplo, né, e saber se, ou até o tom de voz e assim por diante. A gente também, quando a gente ouve o tom de voz de alguma pessoa, a gente tem noção se ela está brava, se ela está triste, se ela está feliz e assim por diante. Agora, quando a gente vai fazer algumas atividades que vão exigir um pouco mais do nosso pensamento, isso é jogado para o sistema 2. Então, quando eu faço uma conta complexa, aí eu vou precisar, por exemplo, de lápis, caneta, papel, vou precisar de uma calculadora. Outro exemplo é quando a gente está aprendendo a dirigir. Né? Quando a gente está aprendendo a dirigir, é muito difícil. A gente olha para tudo aquilo e fala assim, então eu tenho que pisar na embreagem, se for um carro manual, né? Se eu tenho que pisar na embreagem, e daí eu tenho que puxar a alavanca, soltar a embreagem devagar, acelerar enquanto isso, e para que o carro desenvolva velocidade, por exemplo. Ao mesmo tempo, se eu estiver fazendo uma curva, né, antes de eu fazer a curva, eu vou ter que dar seta, ir para cima, é para a direita, para baixo, é para a esquerda. Nossa, como que eu vou lembrar de tudo isso? E daqui a pouco você está dirigindo sem nem pensar em nenhuma dessas atividades de maneira focada como você pensava quando você estava aprendendo, né? Então, justamente mostrando que quando o cérebro incorpora alguma coisa, ele já joga para o sistema 1 justamente para evitar o maior esforço, para evitar que a gente gaste tanta energia com aquilo. Então, aqui alguns exemplos, né, desses dois sistemas. O sistema 1, por exemplo, detectar que um objeto está mais distante que outro. Né? Então, a gente consegue isso. Né? Eu identifico lá, inclusive, quando eu vou atravessar uma rua, eu vejo o carro, consigo identificar a velocidade mais ou menos dele, para saber se dá tempo de eu atravessar a rua até o veículo chegar perto de mim. Então, a gente consegue fazer isso tudo que o sistema 1. A gente já olha e tal, a gente não fica calculando, a velocidade deve ser tanto, o percurso é tanto. Não, se eu for calcular isso, eu não atravesso a rua nunca, né? Então, a gente acaba conseguindo identificar. Ou então, uma conta simples, 2 mais 2, né? Hostilidade em uma voz, como eu disse anteriormente, ler palavras, principalmente em cartazes, né? Tem todo, inclusive, um estudo de como essas palavras vão ser colocadas para facilitar a leitura e para onde a gente vai ler primeiro e depois, e assim por diante. O sistema 2 já vão ser atividades mais complexas. Então, procurar alguém na multidão, né? É engraçado quando a gente procura alguém na multidão, porque a gente não enxerga ninguém, a gente só enxerga que não está vendo aquela pessoa que a gente está procurando, né? É engraçado isso. Inclusive, tem um macete, né, para procurar quando duas pessoas se perdem, né? Tem essa também, né? Então, você está num lugar com muita gente e você está procurando uma pessoa ao mesmo tempo que a pessoa está te procurando. A forma mais eficiente de vocês se encontrarem é um ficar parado, né? Porque uma hora um vai passar, o outro vai passar por ali, né? E é engraçado quando a gente está procurando alguém na multidão que a gente só consegue enxergar a ausência da pessoa e não necessariamente as outras pessoas. Todas as outras a gente nem percebe que a gente está olhando. A gente só está com foco muito grande naquela pessoa que a gente quer encontrar, por exemplo. Procurar o endereço dirigindo. Então, se é um endereço que você nunca foi, que você está indo pela primeira vez, para você procurar o endereço enquanto você está dirigindo também é mais complexo. Muitas vezes a gente vê, inclusive, pessoas baixando o volume do rádio do carro para procurar o endereço. Né? Que é curioso, porque você está procurando o endereço com o olho. O que tem a ver o som do carro? Mas isso tem a ver justamente com o sistema 2. Para evitar a quantidade de ruído, você acaba reduzindo o volume do rádio do carro ou até desliga, né? Para ter mais atenção, para não ter um embaralhamento desses sentidos. Né? Fazer uma baliza, quando a gente está, principalmente quando a gente está aprendendo a dirigir, né? Depois isso não fica tão automático assim, mas já diminui um pouco a necessidade ali de
concentração para realizar essas atividades. Enfim, alguns exemplos aqui do que a gente faz no sistema 1, o que a gente faz no sistema 2, né? Realizar uma conta complexa, vai para o sistema 2, por exemplo. E daí a gente entra nos vieses, tá? Vieses de consumo. Eu separei alguns, pessoal. Separei alguns que eu considero aqui mais relevantes, né? Ou, enfim, que eu considero os principais. Tem outros vieses. Inclusive, eu deixo aqui uma dica de leitura. Se vocês procurarem por vieses de consumo, de poupança e de investimento no qualquer buscador aí no Google, por exemplo, e colocar CVM, CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, vai aparecer uma série de cartilhas e um livro também sobre esses vieses, tá? Então fica a dica, procurem lá, Vieses de Consumo, Investimento e Poupança, CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. Vai aparecer lá para vocês baixarem gratuitamente, tá? E foi lá justamente de lá que eu tirei alguns desses. Então, por exemplo, vieses de consumo. Primeiro, o que são vieses? Os vieses, ou também chamados de heurísticas, são formas que a gente utiliza o nosso pensamento, enfim, para tomar decisões de maneira mais rápida, como se fosse o sistema 1 agindo, né? Então, a gente não para muito para refletir, o nosso cérebro organiza isso de maneira rápida para a gente tomar decisões, só que nem sempre isso é eficiente. Então, é eficiente quando eu estou andando, por exemplo, né? Imagina se eu tivesse que pensar para dar cada passo. Seria um trabalho terrível, né? Então, a gente está andando, a gente só vai parar de andar quando a gente tropeça em alguma coisa, quando às vezes tem uma ondulaçãozinha na calçada e a gente dá aquela raspada de pé, aí a gente para, o que está acontecendo, né? Tropecei ali. Agora, e isso acontece por quê? Porque isso aí está no sistema 1 já, e só algo que interrompa que vai acabar tirando a nossa desatenção, digamos assim, e chamando a gente para atenção naquele momento. E para as nossas decisões financeiras, isso também acontece, né? O nosso cérebro também joga muita coisa para o automático que acaba influenciando. Não é óbvio que não é específico para decisões financeiras, mas a gente está olhando aqui para as questões financeiras e como isso acaba afetando. Isso facilita as nossas decisões, é lógico que facilita, só que muitas vezes também dificulta, tá? Então, por exemplo, vieses de consumo, coisas que muitas vezes fazem a gente consumir mais ou consumir errado. Efeito adesão. O efeito adesão é uma tendência a fazer ou crer em algo porque um grande número de pessoas faz isso. Então, muitas vezes a gente se pega querendo comprar alguma coisa porque parece que todo mundo tem. E vira uma febre aquele tipo de, né, uma gíria que a gente utiliza aqui, vira uma febre aquele tipo de produto porque todo mundo quer, né? Há um tempo atrás, alguns anos atrás, teve a febre do spinner, né? Vocês lembram disso? Toda criança queria aquele brinquedinho que você rodava e ficava rodando ali. Aí sumiu, não vê mais aquilo. Tem, né, eventualmente aí também, de copo térmico. Então, todo mundo quer ter um copo térmico, inclusive de uma marca específica, né? Então, a marca específica lá, todo mundo queria ter, porque aquela marca é melhor, porque deixa não sei quantas horas o líquido gelado e assim por diante. E as marcas, elas sabem disso. É lógico que elas sabem disso. Então, elas tentam o tempo todo bombardear as pessoas com aquela imagem para que pareça mesmo que é só você que não tem aquilo, que todo mundo tem. E muitas vezes você é levado a acreditar nisso pelo seu próprio cérebro, porque à medida que aquilo chama a sua atenção, você começa a perceber, a reparar só naquilo e só nas pessoas que têm aquilo, e não nas que não têm. Porque existe também, dentro de todo esse contexto de vieses, existe um viés de confirmação, que a gente é levado a acreditar naquilo que a gente já acredita, né? Então, aquilo que a gente já tem como crença, a gente busca informações instintivamente, você não está nem se dando conta disso. Mas o fato de você olhar para as pessoas, por exemplo, e ver e identificar aquela pessoa tem aquele copo que eu queria,
né? Dando o exemplo aí do copo. Aquela pessoa tem aquele copo que queria, mas você não vê as dezenas de pessoas em volta que não tem, por exemplo. Você só vai identificar aquilo quando você quer comprar um carro que você gostou de um modelo. Eu gostei do modelo daquele carro. Parece que na rua só tem aquele carro, porque toda hora que passamos, fala, o carro que eu quero ali, ó, bonito, hein? Então, é um viés de confirmação, que está ligado a esse efeito adesão. E as marcas sabem disso, então elas vão bombardear pelo marketing para que pareça que realmente só você que não tem aquilo. Inclusive, a internet, né, o Google, os buscadores, as plataformas digitais, elas se aproveitam disso. Por quê? Elas vão pelos algoritmos, identificar que você, por exemplo, pesquisou aquilo e sabendo que você pesquisou aquilo, vai começar a soltar marketing daquilo o tempo todo. Todo lugar que tiver banner de marketing vai aparecer aquilo que você pesquisou ultimamente. Isso vai levar você a um consumo excessivo, a um consumo de algo que você necessariamente não necessariamente precisaria e assim por diante. Outro efeito, efeito halo. Efeito halo é a forma como a gente acaba atribuindo características a algumas coisas de acordo com as nossas primeiras impressões. Tá? Então, as nossas primeiras impressões de algo, pode ser uma pessoa, por exemplo, acaba influenciando outras características que a gente não necessariamente conhece, mas a gente acaba sendo levado a acreditar naquilo por uma característica inicial que a gente conhece. Inclusive, existem estudos, por exemplo, que vão mostrar que se a gente acha uma pessoa bonita, então eu acho a pessoa bonita, mesmo sem conhecer ela, eu vi a pessoa, acho ela bonita. Eu tendo a acreditar que ela é mais simpática, que ela é mais competente, que ela é mais legal, simplesmente porque eu acho ela bonita, por exemplo, que eu só a vi. Né? Então, tem algumas pesquisas que mostram isso, em laboratório, inclusive, mostrando fotos de pessoas, né, e falando, quem que você acha que é mais legal, quem que você acha que é mais competente, quem você acha que é mais inteligente. Aí as pessoas bonitas, ou pelo menos que a média achou mais bonita, vão ter vantagem, digamos assim, nesse quesito. E por que que isso é importante para o viés de consumo? Porque as marcas também sabem disso. Então, quando uma marca ela contrata um influenciador, um ator para divulgar a sua marca, o que que ela está fazendo? Ela está emprestando o carisma, a, a competência, a beleza daquela pessoa para o produto dela. Porque você fala assim, não, mais uma vez, isso não é pensado, isso é instintivo. Então, você vai considerar que essa pessoa ela é competente, por exemplo, e ela está indicando esse produto. Eu considero essa pessoa competente, eu considero essa pessoa inteligente, porque eu conheço ela das redes sociais, ou porque é um influenciador famoso, ou porque, enfim, é um pesquisador dificilmente, né? Mas é um profissional que eu considero importante, que eu acompanho a carreira dele, e ele está indicando esse produto. O produto deve ser bom. Porque se uma pessoa que eu considero boa está indicando um produto, o produto também deve ser bom. Então a marca está fazendo o quê? Emprestando esse carisma, essa competência, essa inteligência, essa beleza para o produto dela. É por isso que ela vai contratar essas pessoas conhecidas. Não é simplesmente porque a pessoa é conhecida e vai ter muita pessoa que vai querer ver. Não, é porque as pessoas vão acreditar que aquilo é bom, por exemplo. Então, efeito halo também vai fazer a gente consumir mais. Heurística do afeto. Heurística do afeto é a influência das emoções nas nossas decisões. Né? E as marcas vão saber disso porque nós, em muitos casos, podemos ser controlados por alguns estímulos afetivos. Então, por exemplo, uso de eufemismos para tornar algumas informações mais brandas, para a gente aceitar melhor algumas informações. Por exemplo, e aqui sem, digamos, sem nenhuma crítica direta, porque eu sou um estudioso do agronegócio. Meu mestrado é em agronegócio e no doutorado eu estudei agronegócio. Quando eu uso o termo defensivo agrícola, ao invés de eu usar agrotóxico, eu estou usando um eufemismo. Estou falando, não, é defensivo agrícola. Está vendo que eu estou tornando o termo um pouco mais aceitável, mais palatável, ao invés de falar agrotóxico.
né, que é um termo mais pesado, é um termo que é mais duro com aquilo que eu quero me referir. Então, estou tentando tornar aquilo mais aceitável, por exemplo, para as pessoas. Ou quando uma empresa fala, e acaba virando moda isso, né? Hoje em dia todo mundo trata os trabalhadores dessa forma, mas quando fala assim, é um colaborador, ninguém é mais empregado, ninguém é mais o funcionário, é colaborador. É um eufemismo para, enfim, tornar as pessoas como parte da equipe, né? A empresa é uma família, então tem que tomar um pouco de cuidado e prestar atenção nessas coisas. Porque é óbvio que numa propaganda, por exemplo, de algum produto, eles vão colocar sempre todo mundo feliz. Está todo mundo feliz, né? Propaganda de creme dental é maravilhosa, né? Porque está todo mundo feliz, jogando, sei lá, vôlei na praia, na piscina, enfim, sempre é feliz, é para cima. Por quê? Está tentando passar uma imagem de algo feliz, então se você consumir aquilo, você também vai ficar feliz, né? Essa é a ideia. A famosa propaganda de margarina, né? A gente até brinca, família de propaganda de margarina, e assim por diante. Então, as marcas sabem disso e elas vão tentar moldar o nosso comportamento. Agora, quando o comportamento é o contrário, né? Quando, por exemplo, você tem como política pública reduzir o tabagismo, fazer com que as pessoas parem de fumar, o que você faz? Você coloca lá no verso do maço de cigarro pessoas tristes, a imagem em si ela é escura, ela é para baixo, né? E vai demonstrar pessoas doentes e assim por diante, justamente tentando utilizar o marketing a favor de uma política pública, por exemplo. Então pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal, né? Digamos assim, para te fazer consumir mais ou para você consumir menos algo, por exemplo, que vai te fazer mal, como é o caso do cigarro. Então, é bom que a gente tenha essa consciência para a gente saber isso, né? Que a gente é influenciado pelas emoções e a gente pode ser levado a consumir mais de algum produto simplesmente por causa dessas emoções. E o viés do ponto cego? O viés do ponto cego é a nossa propensão a achar que nossos julgamentos são imparciais, que a gente nunca tem parcialidade, né? O seu ponto de vista é sempre um ponto de vista imparcial. E a gente acaba achando que a gente não é influenciado por nada. E como a gente acabou de ver, a heurística do afeto demonstra que nós sim somos influenciados, as marcas sabem disso e fazem de tudo para influenciar para que a gente consuma mais. Afinal, elas querem vender mais, por exemplo. Então, a gente tem que ter consciência de que os nossos julgamentos não são imparciais, que a gente está sempre sendo influenciado, né? Até essa palestra que eu estou dando, ela tem toda uma influência da minha forma de pensar, da forma como eu cresci, de onde eu vivi, das pessoas que me rodeiam, das pessoas que eu admiro. Tudo isso faz parte do que eu sou, né? Então, se fosse outra pessoa aqui, ela estaria dando outros exemplos, falando outras coisas. Então, a gente é o tempo todo influenciado. E os nossos julgamentos nunca são imparciais. Não existe imparcialidade nesse ponto, tá? Segundo ponto são os vieses de poupança. Então, nós vimos os vieses de consumo, ou seja, coisas que podem impactar o nosso consumo, fazendo inclusive a gente consumir mais. Segundo ponto são os vieses de poupança, geralmente que vão influenciar negativamente a nossa capacidade de guardar dinheiro, ou seja, de realizar poupança, né? Poupança aqui, a gente pensa na poupança como todo o dinheiro guardado. Poupança não é a caderneta de poupança. Caderneta de poupança é um produto lá do banco, tá? Não considero nem investimento, mas é um produto lá do banco que você tem para você colocar seu dinheiro e perder o seu dinheiro lá. E geralmente perde para a inflação. Mas poupança aqui a gente entende como guardar dinheiro. Então, todo o dinheiro que você guarda é poupança. E os vieses de poupança que a gente tem que olhar são aqueles que fazem a gente gastar mais dinheiro e, consequentemente, poupar menos. Um dos vieses bastante interessante é o viés do status quo. O viés do status quo é a nossa preferência por manter as coisas como estão. Até porque, por uma também questão biológica, manter as coisas como estão gasta menos energia. A gente precisa pensar menos, a gente precisa se mover menos.
Então, eu prefiro ficar tranquilo na minha do que sair, por exemplo, de manhã para ir à academia, né? Então, eu prefiro muitas vezes ficar na cama e dormindo, né? Ah, vou dormir 1 hora e meia a mais ao invés de eu sair para academia. Por quê? Eu não tenho estímulo nenhum, digamos assim, físico para querer sair da cama de manhã, muitas vezes no frio, o que seja, para ir à academia. Por que que eu saio? Porque eu paro para pensar e me obrigo naquilo por outros objetivos. Mas se fosse pelo meu corpo, eu ficava ali quietinho. E o mesmo acontece com o cérebro. Por exemplo, como que isso nos prejudica? Quando a gente, muitas vezes, quando eu abro uma conta em um banco, então eu vou abrir uma conta em um banco. Ah, vai vir ali vários opcionais dentro daquela conta e eu vou ter que pagar uma taxa de manutenção. Poxa, eu preciso pagar essa taxa de manutenção? Muitas vezes não. Mas às vezes eu vou contratar um financiamento e o gerente do banco fala: não, contrata também esse cartão aqui que a gente consegue diminuir um pouco a taxa do seu financiamento e você acaba comprando. Só que depois você não precisa mais daquilo e você mantém aquilo. Né? Então, eu não preciso mais pagar a taxa de manutenção da minha conta. Mas eu acabo mantendo, porque até eu ligar lá no banco, pedir para cancelar, então a gente acaba deixando isso. Ou então eu contratei lá e as marcas aproveitam isso. Então, o banco, por exemplo, é um exemplo, né? E as marcas também. Então, muitas vezes, o que acontece? Hoje a gente tem inúmeros streamings, né? Você tem lá várias plataformas de streaming que você pode contratar. O que eles fazem? Eles falam para você comprar de imediato, para você já começar assinando. Não, eles falam assim, não, não, não. Faz um teste aqui gratuito, e daí se você não gostar, você cancela. Só que o que acontece? Você vai lá, entra, faz o cadastro, cadastra o seu cartão de crédito ou sua conta para débito, e daí você se esquece de cancelar. Você fica lá e daí vai cobrando, muitas vezes você não está nem usando aquilo. E você acaba pagando por aquilo por um longo tempo até você se dar conta ou tomar a decisão de efetivamente ir lá cancelar. Então, nos faz consumir produtos desnecessários, esse viés do status quo, de manter as coisas como estão. Tá? Outro viés, a falácia do planejamento. Falácia do planejamento é a gente subestimar o tempo, o esforço e os obstáculos que a gente vai ter para realizar algum objetivo, porque a gente acaba sendo muito otimista nos planejamentos. Né? Então a gente acha que, porque eu coloquei no papel, planejei, é aquilo que vai acontecer, mas muitas vezes não é. Esse é um problema do planejamento financeiro. Eu faço meu planejamento financeiro para o ano inteiro. Então eu tenho já há vários anos minha planilha lá no Excel que eu faço meu planejamento financeiro para o ano inteiro. Então no final do ano passado eu fiz o planejamento financeiro para este ano inteiro. E daí eu pego e identifico se eu identifico as minhas contas, os meus ganhos potenciais, só que é exatamente o que vai acontecer? Não, muitas coisas vão acontecer no meio disso. Tá? Muitas coisas vão acontecer entre eu conseguir efetivamente ganhar aquilo, gastar aquilo que eu planejei e assim por diante. Só um segundinho, pessoal, eu tenho que. Minha internet está falhando aqui, só um segundinho. Voltei, perdão.
Então, a falácia do planejamento, continuando aqui, ela é essa nossa crença de que só porque eu planejei vai dar certo. E muitas vezes não dá certo. Quando eu realizo meu planejamento para o ano inteiro, eu estou pensando em um nível de gasto que eu vou ter, mas meu carro pode quebrar, eu posso ficar doente, precisar de um medicamento, pode acontecer muita coisa que vai prejudicar aquele planejamento financeiro que eu fiz inicialmente. E daí, eventualmente, eu não vou conseguir atingir aquele objetivo inicial que eu tinha estabelecido. Isso pode me frustrar, inclusive levar eu falar, já que eu não consegui guardar o que eu queria, também vou gastar tudo isso daqui. Né? Então, tomar cuidado para que isso não prejudique a sua capacidade de realizar poupança. Efeito avestruz, esse eu acho engraçado, né? Não sei se todo mundo tem a referência, mas a gente tem uma crença aí do senso comum de que o avestruz, quando está com medo, ele coloca a cabeça na terra, né? Isso é uma mentira, uma fake news aí. O avestruz não faz isso, mas acabou ficando no imaginário das pessoas por conta de alguns desenhos que traziam isso, né? De desenho animado e algumas animações que traziam isso. Que é a tendência a gente a ignorar informações que são potencialmente ruins. Então, por exemplo, relutância em verificar a fatura do cartão de crédito. Então, hoje é até fácil a gente olhar para a fatura do nosso cartão de crédito, porque todos os bancos têm plataformas digitais que você pode acompanhar em tempo real o quanto você está gastando, você recebe a notificação quando você passa o seu cartão de crédito e assim por diante. E daí, muitas vezes, a pessoa vai relutando ali em olhar para aquela fatura, só que a fatura não vai deixar de chegar só porque você parou de olhar para ela, né? Ou então, quando eu, investidor, e daí isso tem a ver também com os vieses lá, o impacto disso nas decisões de investimento, quando eu, investidor, comprei uma ação e começa a cair, daí eu paro de olhar. Eu paro de entrar na plataforma lá da minha corretora para ver em quanto que está a ação. E acabo deixando, por exemplo, o prejuízo crescer muito, ao invés de vender antes aquela ação e me desfazer daquele investimento que está dando prejuízo. Né? Então, é importante que a gente reconheça isso, que a gente saiba que a gente tem essa tendência, a gente tem a tendência a ignorar informações que são potencialmente ruins. Então, a gente deve se atentar a isso, para a gente acompanhar de fato as nossas decisões e conseguir tomar melhores decisões de poupança. E o viés do otimismo, que está ligada a essa falácia do planejamento. Então, o viés do otimismo é fazer com que a gente pense que o nosso futuro vai ser melhor do que o presente ou do que o nosso passado. E achar que não, no futuro isso aí tudo se resolve, vai dar certo, e muitas vezes a gente acaba gastando mais hoje e o futuro não é tão melhor assim como a gente achava. E daí, só que daí o futuro já se tornou presente e a gente não consegue atingir aqueles objetivos que a gente queria. Né? Então, é importante que a gente saiba disso, porque muitas vezes a gente vê hoje, inclusive tem um projeto na instituição, né, um projeto nos cursos do curso do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, que é de educação financeira para pessoas idosas, mostrando, inclusive, que, infelizmente, a gente tem muitas pessoas idosas no Brasil endividadas, que a aposentadoria não é suficiente para cobrir os seus gastos, que não foi necessariamente porque não pensaram nisso ao longo das suas vidas, mas muitas vezes porque as condições foram desfavoráveis para essas pessoas, elas não conseguiram guardar um dinheiro para a aposentadoria delas. Então, se você tem a possibilidade de guardar dinheiro, se você consegue fazer isso, faça, pensando inclusive já na sua aposentadoria. Né? Então, pense nisso, comece a colocar. Se você tem essa oportunidade, se você tem essa possibilidade, comece a realizar poupança, comece a guardar dinheiro já pensando na sua aposentadoria, porque justamente o que os resultados do projeto que a gente tem, né, que é o projeto de extensão, tem mostrado que tem muitos idosos, infelizmente, endividados no nosso país e que precisam recorrer a outras alternativas de renda. Então, você vai ver muitas vezes pessoas idosas na rua recolhendo material reciclável, por exemplo, né, num trabalho, realizando um esforço que muitas vezes eles nem têm condições de realizar mais, mas que por falta de opções ou por não ter conseguido
guardar dinheiro ao longo da sua vida, por N motivos, acabam tendo que recorrer a tendo que continuar trabalhando, porque muitas vezes são, inclusive, responsáveis pela, pela família como um todo. E, por fim, os nossos vieses de investimento. Tá? Então, viés de investimento vão ser aquilo que nos atrapalham a realizar investimentos melhores. Então, ancoragem, um dos vieses de investimento é a ancoragem. Ancoragem é um ponto de referência, né? Como diz aí, né? Como nos faz lembrar, ancoragem, âncora, é quando você, enfim, fixa em algum ponto, né? Você vai se fixar em algum ponto, é ancoragem. Então, muitas vezes o investidor, por exemplo, eu fui lá e comprei uma ação a R$ 20. Aí ela subiu para R$ 25, né? E daí eu fui lá e vendi aquela ação. Daí depois de um tempo, passou muitas coisas, começou a cair o preço daquela ação. E aí o preço da ação chega perto dos R$ 20 de novo. Você fala assim, tá barato, eu vou comprar. Não, não necessariamente tá barato. Você tem os R$ 20 na cabeça porque foi um preço que você comprou antes, depois subiu, e agora você acredita que esses R$ 20 vale a pena, mas não necessariamente. Pode ser que essa ação caia até R$ 10, até R$ 5, você não sabe. Né? Então tem que analisar outros aspectos para ver se está barato ou se está caro aquela ação, por exemplo. Então, ancoragem é a gente criar esse ponto de referência. Né? Então, está aqui ó, a tendência do investidor a se ancorar no preço de compra, por exemplo. Muitas vezes a gente acaba se ancorando no preço de compra. Pode ser que você se ancore no preço de venda também. Então, vamos supor que eu comprei uma ação, vendi lá aos R$ 25, e daí eu compro ela de novo futuramente, mais barato, e daí quando chega perto dos R$ 25, eu falo, está na hora de vender, porque está caro. Não, não necessariamente. Né? Pode ser que, beleza, você venda e realize lucro, mas poderia ser que seu lucro fosse bem maior se você esperasse mais tempo e fizesse a análise de maneira correta para vender essa ação. Né? Um exemplo. Aversão à perda. Esse tipo de viés ele é muito prejudicial para investidores, porque a aversão à perda ele demonstra a nossa inconsistência muitas vezes nas tomadas de decisão, de investimento principalmente. Porque a gente dá mais valor às perdas do que aos ganhos. Quer dizer que a gente fica mais triste quando perde do que feliz quando ganha. Então, se eu ganhar R$ 100, eu vou ficar feliz. Só que se eu perder R$ 100, eu vou ficar mais triste do que eu ficaria feliz ganhando. Não é engraçado isso? E é curioso esse tipo de comportamento. E por que ele prejudica? Porque como a gente não quer perder e muitas vezes a gente não quer reconhecer a perda, e existe uma máxima muito ruim no mercado de investimento, principalmente de investimento de ações, que é, eu só tenho prejuízo se eu vender. Então, o que acontece? Eu comprei lá a ação a R$ 20, aí ela caiu para R$ 19. Aí eu não quero perder, eu tenho aversão à perda. Aí eu pego e falo assim, vai subir. Eu fico apegado a uma esperança que faz eu acreditar que, não, ela caiu para 19, mas ela vai subir. Pode ser que aconteça. No mercado de ações acontece isso. Mas pode ser que não aconteça. E se eu não tenho mecanismos para me proteger disso, aí essa ação cai para 18. Fala, não, agora sobe. Agora, pô, não, tudo bem, tinha caído para 19, mas agora de 18 não passa, não. Agora bateu em 18, vai subir de novo acima dos 20. Aí cai para 17. E daí você fica apegado àquela esperança de que o preço vai subir e acaba não saindo antes. Porque muitas vezes no mercado de ações você tem que sair com prejuízo, você tem que minimizar o prejuízo. Não é maximizar o lucro, é minimizar o prejuízo. Tem um conceito no mercado de investimentos que chama stop loss. Stop loss é quando você vende um ativo com prejuízo, mas é um prejuízo calculado, é um prejuízo que você consegue bancar, né? Um prejuízo que está calculado, está ali, é o risco que eu estava correndo. Então, eu comprei a ação a 20, eu estou disposto a vender ela a 19, por exemplo, para sair do prejuízo, mas é um prejuízo calculado, um prejuízo que eu topo assumir. Agora, se você deixa lá na esperança de que vai voltar, porque daí é a máxima que eu falei que é prejudicial, que é, eu só tenho prejuízo se eu vender.
né? Só vou ter prejuízo se eu vender a 19, daí cai para 18. Ah, não, só tem prejuízo se eu vender a 18. Se eu esperar, ela pode subir. Pode subir é uma coisa. Aí muitas vezes acontece o que aconteceu com várias empresas que nós temos exemplos aí. A empresa estava R$ 28 o preço da ação, caiu para R$ 5. E aí, vai voltar para 28 quando? Nunca vai voltar para R$ 28. Se caiu para 5, aconteceu uma coisa tão séria com essa empresa que nunca mais vai voltar para R$ 28. Tem empresas que, inclusive, valem centavos, nada. Por exemplo, uma empresa que faliu, não vale nada. Teve exemplo aí da Americanas, por exemplo. Então, caiu de 20 e poucos reais também para R$ 1. E aí, o que você faz? Vai morrer, vai amargar um prejuízo de 90%, enquanto que você poderia ter amargado apenas 10%, 5%, que seria um prejuízo calculável, aceitável, calculado, aceitável. Né? Então, a gente dá essa maior importância às perdas, faz a gente ficar apegado a uma esperança que é prejudicial para as nossas decisões de investimento. Porque como a gente dá mais valor à perda do que ao ganho, quando a gente ganha pouquinho, a gente sai. Mas daí quando a gente tem um prejuízo enorme, a gente não sai, a gente não vende aquela ação. E daí a conta não bate, né? Se quando eu ganho pouco, mas quando eu perder, eu vou perder muito, eu tenho que ganhar muito mais vezes do que perder. Isso não acontece no mercado de ações, por exemplo. Outro viés, falácia do jogador. Falácia do jogador é a falha de qualquer pessoa em compreender a noção de independência estatística. É, por exemplo, eu pegar uma moeda, jogar ela para cima, e daí ela foi lá e deu cara. Né? Então, eu pego uma moeda, jogo, qual é a chance? É 50-50. Né? Então, tem 50% de chance de dar cara, 50% de chance de dar coroa. Aí eu vou lá, jogo a moeda, cara. Jogo a moeda de novo, cara. Jogo a moeda de novo, cara. Aí eu falo assim, não, agora eu vou apostar na coroa, porque é impossível. Já deu cara 3 vezes, não vai dar de novo. Não existe essa dependência. Não é porque deu cara 3 vezes que agora ela tem que dar coroa, que agora a chance dela dar coroa é maior. Não, continua sendo 50%. Esse é o conceito de independência estatística. Eu jogar a moeda uma vez, na hora que eu vou jogar outra, não depende da vez anterior. O resultado anterior não impacta o resultado futuro nisso. E o mesmo vale para investimentos. Existe um disclaimer, uma ressalva que todo investimento tem que ter, que diz assim: a rentabilidade passada não necessariamente implica rentabilidade futura. Todo analista de investimentos tem que colocar isso no seu relatório. Porque quando você vai investir em alguma coisa, em um fundo de investimentos, por exemplo, vai ter lá, a nossa rentabilidade nos últimos 12 meses foi de 20%. Mas daí vai estar escrito embaixo, em letrinhas pequenas, ó, a rentabilidade passada não quer dizer necessariamente que terá a mesma rentabilidade no futuro, porque é como se a gente estivesse aplicando o conceito de independência estatística, não é porque o fundo deu um retorno de 20% que ele vai dar um retorno de mais 20% no próximo ano. Pode dar um prejuízo, inclusive, porque renda variável é assim que funciona. Tá? Então, essa é a falácia do jogador, a gente achar que as coisas estão relacionadas necessariamente quando elas não estão. E o viés de confirmação, que eu já tinha falado antes, lá no viés de consumo, né, nos viéses de consumo, que é a tendência que a gente tem de interpretar informações de forma que elas confirmem as nossas próprias convicções. O que isso tem a ver com viés de investimento? Muitas vezes a gente se interessa por algum investimento, fala assim, vou investir em fundo imobiliário que parece que é um negócio bom. Ouvi alguém falar que é bom, é bom. Aí você começa a procurar informações que validem aquilo que você já acredita. Que é a mesma coisa do carro lá. Então, eu quero comprar um carro, gostei daquele modelo, parece que eu ando na rua só vejo aquele carro. Por quê? Estou tentando confirmar. Isso é instintivo. Né? Então, eu gostei daquela ação ali, acho que eu vou comprar a ação daquele banco vermelho ali. E daí eu começo a procurar vídeos, análises, notícias que confirmem que aquela é uma boa alternativa para eu realizar de investimento, sem saber necessariamente, porque aquilo vai me chamar mais atenção, porque já confirma algo que eu acredito, né, que eu já quero fazer, tá? Então, esses são os vieses aí de investimento.
Então, como que a gente faz para evitar isso? Aqui eu deixo uma reflexão do Henry Ford, né? Mas como que a gente faz para evitar? Conhecer esses vieses já é um bom passo, né? Se você quer guardar dinheiro, se você quer tomar melhores decisões de consumo, de poupança e de investimento, faça inicialmente seu planejamento financeiro. E não precisa ser nada rebuscado, pessoal. Eu, como disse, uso uma planilha Excel. Eu sou velho, né? Então eu gosto de Excel. Eu faço na minha planilha do Excel. Pode ser numa folha de caderno, né? Estrutura certinho as suas contas, anota, faz o seu planejamento, que assim você vai conseguir primeiro realizar um diagnóstico daquilo que você está gastando. Você fala assim, professor, eu estou endividado. Eu estou gastando exatamente o que eu ganho. Não sobra nada. Ou, está sobrando, mas está sobrando pouco. Ou eu não sei onde investir. Faça um planejamento. Coloca no papel, coloca na planilha Excel. Tem planilhas para você baixar hoje, né? Então, você entra na internet, procura aí planilha de planejamento financeiro, você vai achar 1 milhão de planilhas grátis, aplicativos, tem uma infinidade de coisas que podem ajudar nesse planejamento financeiro. Então, o diagnóstico da sua situação é o melhor ponto de partida. Faça um diagnóstico da sua situação. A partir desse diagnóstico, você vai conseguir identificar onde você está gastando mais, ou, enfim, se eu estou investindo pouco, o que está acontecendo, e você vai conseguir visualizar a sua condição financeira. Ou se eu estou endividado, onde que está a minha maior dívida, qual é o meu problema, o que eu preciso fazer para resolver isso, tá? Então, procurem formas de realizar esse planejamento financeiro. Mais uma vez, sem fórmula pronta, que diz que você tem que gastar tantos por cento com isso, tantos por cento com aquilo. Isso aí não funciona, só vai te deixar frustrado. É a mesma coisa de você querer emagrecer fazendo um regime maluco. Nunca dá certo. Por quê? Porque não é sustentável e você vai se frustrar e não vai conseguir seguir aquilo de maneira adequada. Tá? Então, planejamento financeiro, mesma coisa. E tem uma outra questão do planejamento financeiro, de quando você começa a acumular capital, que é importante também. Quando você começa a guardar dinheiro, no começo é pouco, né? Você fala assim, vou guardar o que eu conseguir, né? Isso aqui vai ser destinado para eu realizar um objetivo. Só que depois que você vê aquele montante crescendo, rendendo, gerando juros, você fica mais animado para guardar dinheiro. Você fala, não é que cresce mesmo o valor ali, se eu deixar ele paradinho no meu investimento, colocar mais capital, e aquilo vai crescendo, aquele bolo, você vai ficando mais feliz com aquilo e vai, inclusive, se preocupando mais até com as suas decisões. Você fala, eu posso talvez me esforçar um pouquinho mais aqui, guardar um pouquinho mais de dinheiro, e também sem você sacrificar momentos felizes com seus amigos, com a sua família, então também evitem isso, para não viver também só para juntar dinheiro. Também deixo aqui essa reflexão do Henry Ford, né? Se você pensa que pode ou pensa que não pode, você está certo. Não quer dizer que se você acreditar que você pode tudo, você vai fazer tudo. Mas se você acreditar que não vai dar certo, você nem tenta, né? Então é melhor tentar pelo menos antes de pensar que você não pode fazer alguma coisa. Isso é válido também para os seus objetivos financeiros, para comprar um bem que você quer comprar, para realizar uma viagem, para, enfim, guardar dinheiro, realizar sua aposentadoria mais cedo e assim por diante. Bem, deixo aqui os meus contatos, tem o Instagram do Centro também, de Ciências Sociais Aplicadas, procurem lá no Instagram. Tem o meu YouTube, procurem pelo professor Luiz Paloschi, eu tenho alguns vídeos lá sobre economia, sobre matemática financeira, sobre matemática básica, nada produzido, não sou nenhum youtuber, mas tem informações relevantes lá para vocês. Beleza, pessoal? Agradeço a atenção de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat. Se não, a gente finaliza por aqui. Eu vou finalizar a gravação e daí fico à disposição.